Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras daqui para fora e estarei com vocês hoje nesse nosso webinar, que na verdade é mais uma entrevista, é mais uma conversa com um dos nossos alunos que está atualmente cursando faculdade fora, mais precisamente no Canadá, em Toronto, na Universidade de Toronto, hoje considerada a melhor faculdade do Canadá. Então, vamos falar já já com o João. Antes de nós começarmos, queria também, primeiro, fazer essas bem-vindas para quem está aqui nos assistindo e também fazer uma rápida introdução dada aqui para fora para vocês, começando aqui pela nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida e simples de vocês preencherem com algumas informações aqui sobre o seu perfil, para que a gente possa conhecer um pouco mais, fazer um diagnóstico inicial do estudante para esse projeto. E também estou lançando aqui uma enquete rapidinha para que vocês que estão nos assistindo possam preencher e a gente possa conhecer um pouquinho quem você é, um pouquinho dos alunos e famílias que estão aqui nesse nosso webinar. Então, acabei de lançar a enquete para que vocês possam preencher, por favor, e a gente possa conhecê-los um pouquinho mais antes de começarmos aqui a nossa apresentação. Então, a enquete já está aberta aqui para que vocês possam preencher essas informações iniciais. Como eu falei, né, a nossa principal atração de hoje é o João, né, João Felipe Campos, que está atualmente no Canadá, na Universidade de Toronto. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele na faculdade, as oportunidades, né, e toda a projeção que se é em fazer faculdade fora, todo um pouco da vivência, né, toda a experiência dele como estudante brasileiro, né, vivendo essa jornada. Também falar um pouquinho sobre o processo em si, né, como foi fazer o processo de candidatura, como é que foi toda a jornada dele de preparação e chegando aí na faculdade em si, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre, né, com o João já já. Só que antes de falarmos com o João, eu queria também fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora para vocês, para quem ainda não nos conhece. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros do Brasil nesse assunto. Já atuamos desde 2001, trabalhando, preparando e fazendo todo o processo de candidatura com alunos interessados em faculdades no exterior. Somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já foram mais de 4 mil alunos assessorados, totalizando mais de 880 milhões de reais em bolsas. Então, a parte financeira também é uma grande área de expertise que a Daqui para Fora tem para esse projeto. Temos uma equipe hoje com mais de 60 profissionais, mais de 40 formados no exterior. E hoje, daqui para fora, atua em diversos países, né, diversos processos seletivos no exterior. Aqui vocês podem ver algumas das principais aprovações, alguns nomes muito conhecidos, tanto de faculdades dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Europa. São essas quatro grandes frentes amplas, né, que nós trabalhamos daqui para fora na preparação e candidatura para o exterior. E quando falamos dos últimos 3 anos de resultados, aqui algumas faculdades top 15, top 30 dos Estados Unidos, que os nossos alunos foram aprovados. Então, de novo, alguns nomes super conhecidos, né, e faculdades de alto grau de seletividade, assim como as principais faculdades no Canadá e na Europa, que tivemos nossos alunos aprovados também. Então, de novo, essa rápida introdução daqui para fora para vocês é, primeiro, para falar um pouquinho quem nós somos, né? Quem está chegando aqui nesse nosso evento pela primeira vez, e conhecer um pouquinho do nosso histórico e toda a nossa bagagem que a Daqui para Fora tem para trazer toda uma segurança nessa jornada de preparação e candidatura para o exterior. Que, de novo, para quem quer fazer uma análise um pouco mais aprofundada, né, e ter um diagnóstico Daqui para Fora, vocês também podem realizar essa análise de perfil, que são informações mais detalhadas, e nossa enquete está também rodando aqui para que vocês possam preencher e a gente conhecer um pouquinho mais do perfil dos estudantes e famílias que estão nos assistindo aqui hoje, né? Então, pela análise de perfil, vocês conseguem ter um diagnóstico Daqui para Fora e ter assim um contato nosso pela primeira vez. Então vamos lá. Então a principal né, atração da noite de hoje, né, é o João Felipe Campos, que está aqui conosco.
falando diretamente do Canadá. E queria, primeiramente, agradecer, João, o seu tempo, sua disponibilidade, e falar em nome de todo daqui para fora, né, que é um grande prazer, uma grande alegria acompanhar essa sua jornada, saber que você está bem, está numa baita universidade. Então, queria primeiro agradecer e queria primeiro ouvir de você, assim, me conta um pouquinho como está o Canadá, como é que está essa vida no Canadá, e passar um pouquinho da sua história, da sua experiência aqui para os alunos e famílias que estão nos assistindo, por favor. Obrigada, João. Boa Maravilha, noite. maravilha. Obrigado você. Bom, assim, eu acho que assim, o Canadá, no momento, no caso, nem estou no Canadá, eu estou de volta no Brasil, mas porque agora eu estou até estagiando, inclusive, provavelmente eu vou falar com as pessoas aqui, despedir às vezes, mas é porque eu estou ainda no escritório. Mas, assim, eu queria primeiro de tudo, antes de começar a falar e tudo mais, um pouco sobre a minha experiência, sobre como que tá aqui, como foi o meu processo e tudo mais. Enfim, eu queria só agradecer, realmente por essa oportunidade, que eu acho que é muito, realmente muito importante para qualquer tipo de pessoa, seja o aluno, seja os pais, realmente entender e ter essa exposição para realmente ouvir alunos que estudam fora e ver essas experiências, são coisas, assim, que me ajudou muito, né, para tomar a decisão de qual faculdade que eu queria, até mesmo qual curso eu queria. Então, sim, isso com certeza é realmente muito valioso. Legal, maravilha, João. Esse universo de faculdades fora para muitas famílias, né, brasileiras, alunos brasileiros, que estão muitas vezes em escolas brasileiras tradicionais, se preparando Sim, para os vestibulares e tendo já toda uma linha, né, de raciocínio em termos de faculdade, quando né, deparam numa oportunidade como essa, de possivelmente fazer uma faculdade fora, é realmente um outro universo, né? É um outro mundo que total. se abre, né? E você sabe bem disso, vindo de uma escola brasileira também, né? Então acho que isso é legal também de Exatamente. você pontuar aqui para a turma. E aí queria que você falasse talvez um pouquinho aqui, começando, né, fazendo essa linha do tempo, falando um pouquinho de como é que foi lá atrás, né? Qual foi a sua motivação de buscar um projeto como esse? Como foi a sua jornada de aplicação? E aí entrada na Universidade de Toronto? Como é que está a vivência? Como é que está a vida aí na universidade? Você está Perfeito. agora de férias, né? Mas falar um pouco Sim, do seu momento atual em Não, Toronto também. perfeito, perfeito. Assim, é uma timeline longa, mas assim, eu fico. E só digo isso só para assim, se quiser me interromper, tiver algum ponto que você queira que eu esclareça melhor, fica à vontade. Bom, enfim, como você mesmo disse, eu estudei minha vida inteira numa escola tradicional, então, assim, não estudei em uma escola internacional, que, assim, por mais que tenha estudado numa escola muito boa aqui no Rio, que é o Colégio Santo Inácio, assim, não tem a mesma aproximação com esse tipo de aventura, querendo ou não, de estudar fora, como é mais comum nas escolas internacionais. Então, assim, eu acho que o meu principal interesse, assim, que eu comecei a flertar um pouco com a ideia, vem até antes, durante mais ou menos o meu nono ano, meu primeiro ano do ensino médio, que começa aquela coisa toda de começar a pensar no que eu quero fazer, qual é a faculdade que eu quero fazer. Eu não me sentia muito confortável com as opções que eu via aqui no Brasil. Assim, não tinha muito um currículo, uma coisa que assim realmente me cativava, que eu ia falar, putz, eu vou para a faculdade assim e realmente vou fazer uma coisa que eu quero, eu vou ter a liberdade de estudar as coisas que eu quero. E aí, assim, naturalmente acaba vindo um pouco essa ideia, né, de acabar estudando fora, porque assim, você meio que cresce sabendo que existe uma certa flexibilidade muito maior fora do Brasil, né? A gente está acostumado no Brasil a ter aquele currículo um pouco mais rígido, onde todo mundo faz as mesmas coisas, não tem muito curso diferente, ou as salas geralmente são as mesmas quantidades de pessoas, com mesmos professores e tudo mais. Então, assim, isso começou ali a me provocar um pouco, de alguma forma, a pensar, talvez, em estudar fora, né? E aí, assim, e aí vem o segundo grande ponto, né, que foi muito por influência realmente de família mesmo, da minha irmã. A minha irmã foi estudar fora também, ela é 3 anos mais velha que eu, ela acabou de se formar na Universidade de Chicago em economia e agora já está fazendo mestrado lá, e tudo mais. E ela foi, assim, realmente a principal ponto de apoio que eu tive ali para realmente conversar, ainda mais nessa etapa inicial de entender um pouco como que era, ver um pouco do feedback dela, de como que ela sentia, como que era diferente e tudo mais. E aí, assim, acabou que eu tomei essa decisão, né, de, cara, vou querer aplicar para fora, por mais que eu tenha tomado essa decisão meio que
atrasado, né? Porque, assim, idealmente falando, o ideal é você, enfim, pelo menos ali durante o seu ensino médio, ou até o seu nono ano, você já começar a ser exposto a esse tipo de coisa, entender como funciona, que não é um processo que, assim, é um processo que nenhum brasileiro está acostumado, né? Então, assim, e é um processo longo, não é fácil, né? É muito mais holístico, né? Querendo ou não, do que o brasileiro. O brasileiro pô, tirou a nota, passou, não passou, acabou. Então, assim, eu fui tomar realmente a decisão, bater o martelo, quero estudar fora em dezembro, janeiro, né, de 2022, que era o meu terceiro ano do ensino médio, né? Então, eu tinha um ano ali para me preparar. E aí que eu volto novamente nessa minha linha do tempo, né? Fico um pouco Uhum. confuso, mas porque, assim, acaba que por mais que eu tenha tomado essa decisão um pouco atrasado, putz, só tenho um ano para fazer tudo, eu acabei dando sorte que muitos pontos que são importantíssimos no application eu tinha conseguido já gerir de uma forma boa e fazer bem. Então, assim, eu sempre acabei tendo notas muito boas na escola e tudo mais, mas acho que até quase mais importante que isso, que assim, isso, querendo ou não, não foge muito do usual, né, de o aluno querer, né, tirar notas muito boas, mas aí vem justamente o ponto de extracurricular, que felizmente, né, no nono ano até, que começa mais intensivamente, eu comecei a me envolver com várias iniciativas da minha escola, né? Começou mais ou menos com um site de estudos que eu criei, né? Que foi assim, é uma ideia meio maluca na época, assim, mas durante o meu sexto, meu sétimo e meu oitavo ano, eu sempre estudei fazendo, né, resumos, mas assim, eu não gostava de fazer, sei lá, um resumo no meu caderno, escrevendo, não sei o que, tudo à mão, não sei o que. Eu sempre fui uma pessoa bem digital, que gostava de fazer as coisas organizadas, então eu sempre fazia muitos PowerPoints que explicavam a matéria. E até assim, enquanto eu estudava assim, o material que passava na aula, eu até me aprofundava de vez em quando em alguma coisa ou outra, que obviamente me ajudava muito a tirar notas boas. Só que, naturalmente falando, né, você tá ali num ambiente com muitas outras pessoas, os meus resumos acabavam, pô, um amigo meu, putz, você fez um resumo, não sei o quê, eu mandava pra cá, mandava pra lá, eu mandava pra cá, mandava pra lá. Aí daqui a pouco lista de transmissão no WhatsApp com sei lá quantas pessoas, mas mesmo assim tinha que mandar pra gente de fora, não sei o quê, aí eu vi assim uma oportunidade e falei, cara, por que que eu não tento fazer uma coisa realmente, pô, legal, trabalhada e não sei o quê, que é uma coisa que eu tenho interesse, querendo ou não. E aí eu acabei juntando com outro amigo meu, chamei ele para me ajudar, que, enfim, ele também gostava dessas coisas e queria, enfim, fazer uma coisa diferente, querendo ou não. E a gente montou esse site, que na época a gente chamou de Portal Plus, que aí não só ia ter os meus resumos, mas, claro, ia ter uma opção de qualquer aluno share com todo mundo os resumos. E aí criou-se, então, assim, tem muitos pontos nessa história, mas criou-se, então, uma grande rede, né, de resumos, né, do nono até o terceiro ano do ensino médio, e a gente foi montando uma equipe, então começou toda a minha relação também com liderança, com, pô, realmente gerir um time, gerir uma equipe com diferentes responsabilidades e tudo mais. E mais tarde, né, eu também acabei, na minha escola, no Santo Inácio, não tinha mais um grêmio estudantil há um certo tempo, que tinha acabado de passar a pandemia também, não sei o quê. E aí eu e esse meu mesmo amigo resolvemos reviver um pouco disso. E aí, assim, foi até uma loucura, porque a gente resolveu reviver o Grêmio Estudantil ao mesmo tempo que o outro grupo de pessoas também. Então, logo, tinham duas chapas, e aí aquela coisa, aquela competição também, assim, de, pô, negociação com a escola, não sei o quê, para conseguir as melhores propostas e, pô, tentar pensar em estratégia de, seja marketing, seja captação de gente, não sei o quê. Então, assim, várias coisas que, pô, acabavam que depois, porque eu acabei que estou cursando na faculdade, são importantes, né? Até também oratória no geral, teve um debate ao vivo, transmitido, não sei o quê, papapá, no auditório lá. E felizmente, assim, deu certo, a minha chapa venceu. E aí, dentro do meu Grêmio, enfim, eu fiz diversos outros projetos, alguns projetos sociais de ajuda a diferentes tipos de comunidade ou ONGs diferentes, mas também projetos dentro da escola, onde a gente incentivava algum tipo de atividade ou criava alguma, sei lá, por exemplo, tutorias, não sei o quê, e ajudava alunos no geral. Então, assim, era realmente, a gente criou uma ponte ali muito boa com a escola, uma relação que não tinha, pelo menos, há muitos anos. E aí, assim, isso realmente acabou construindo para mim, né? Quando eu chego no meu terceiro ano, eu já fiz tudo isso, né? Eu ainda era, né, em janeiro ali, quando eu decidi, eu ainda era o presidente do Grêmio,
né, que foi ali na metade do meu segundo ano do ensino médio até a metade do meu terceiro ano do ensino médio. Então eu ainda tinha mais um semestre sendo presidente do Grêmio, mas querendo ou não, assim, não era uma coisa que eu precisava, uma área, pelo menos do application, que eu precisava explorar ainda mais. Então, eu foquei no resto, né? Que seria as redações, fazia a prova do SAT, ou ACT, o TOEFL e tudo mais. Então, assim, querendo ou não, as coisas, por mais que foram talvez um pouco diferentes do que muita gente, acabou que, assim, deu bastante certo, porque eu acabei me envolvendo com as coisas certas. Legal. Ó, esse é um ótimo ponto, João, porque realmente, pelo que você colocou, né, essa tomada de decisão, né, de aplicar e de fazer o processo, até por mais que você já tivesse a inspiração da sua irmã, né, já estava cursando Total. fora, já tinha tudo, toda uma base ali meio que pré-pronta, né, você já conhecia um pouco desse universo, a sua ficha foi cair um pouco mais para frente, né, no final do Total, segundo, início do total. terceiro, mas ao mesmo tempo você vê que o quanto esse envolvimento na escola, tanto na parte acadêmica, como você falou, né, que você sempre foi um Exato. bom aluno, dedicação, boas notas, e se envolver em projetos, em atividades, se desenvolver em outras habilidades. Então, esse tipo de mindset também é muito diferente, né, aquele aluno que, no Brasil, que muitas vezes está focado no vestibular, numa prova, no Enem, numa nota, num conteúdo de prova, Uhum. você vê que um aluno que está se preparando para fora começa a adquirir certas habilidades diferentes de quem está só pensando no vestibular acadêmico, né, no final do terceiro ano, né? Totalmente. Então, Totalmente. isso é muito interessante a gente acompanhar. A gente tem acompanhado muitos alunos nossos que estão fazendo, inclusive, os dois processos ao mesmo tempo, né? Tanto o Brasil quanto o exterior, e o quanto as duas Sim. coisas elas se ajudam também, né? Porque quanto mais você se Total. dedica para a escola, tem boas notas e vai se desenvolvendo outras habilidades, isso também vai te tornar um aluno mais completo e mais, né, um potencial candidato para um Enem, para um vestibular aqui no Brasil também, né? São coisas Sim, complementares, totalmente. né? Totalmente. Assim, Legal. até, só fechando esse ponto, até justamente, assim, claro que eu queria, meu sonho era estudar fora, mas assim, claro que eu também mexi os meus pauzinhos para tentar também qualquer coisa, pô, fico no Brasil, ou vamos supor que eu vá lá para fora, não goste, não me acostume, que resolva voltar, que foi o caso, assim, por conta de eu sempre ter me dedicado e tudo mais, acabou que tanto no Enem quanto também na PUC aqui do Rio, eu me destaquei, consegui uma vaga e tudo mais, então assim, eu tinha um plano B, por mais que atualmente eu não vou recorrer a esse plano B, assim, Uhum. nem penso nisso, porque para mim já estou 100% decidido que eu vou continuar estudando lá no Canadá, mas, enfim, justamente Legal. isso. Que bom, legal. E aí conta um pouquinho, assim, fez o processo, aplicou, como é que foi o processo de aplicação, até mesmo como é que foi a daqui para fora, né, ajudando, né, nesse processo Sim. junto com você, na seleção das faculdades, aquela parte toda, né, do application em si, e, e depois já na fase de entrada e chegando em Toronto. Exatamente. Como você mesmo disse, assim, essa etapa de preparação, né, que você faria antes, acabou que eu não fiz porque eu decidi tarde, então eu fui direto já pro programa de candidatura para realmente montar a minha lista e fazer as últimas coisas, redações, os applications em si, as provas da SAT e tudo mais. E assim, realmente a daqui para fora me ajudou muito, porque assim, por mais que eu tinha uma cabeça mais ou menos de, putz, eu quero aplicar para faculdades boas, não sei o quê, principalmente na América do Norte, né, que era o meu foco, assim, eu não tinha muito interesse na Europa. Assim, eu acho que as primeiras conversas que eu tive, né, sobre lista de universidades foram muito importantes, né? Porque assim, claro que assim, uma pessoa leiga, que era o meu caso, eu conhecia, assim, pô, as faculdades que todo mundo conhece. Mas tem faculdades que eu não vou conhecer. E às vezes são faculdades que são muito boas e eu não faço ideia. Então, assim, essa troca foi muito importante e eu acho que, assim, até a proatividade também e o quanto a daqui para fora me dá opções foi muito importante. E o que que eu quero dizer com isso? A minha cabeça, na época, era 100% Estados Unidos. A minha irmã estudou nos Estados Unidos, eu sempre gostei mais dos Estados Unidos, sempre fui uma pessoa que tinha uma vontade de estudar nos Estados Unidos. Então, assim, eu tinha as minhas faculdades ali que eu já tinha alguma noção e tal, por mais que durante esse processo de montagem da minha lista, eu estudei muito mais as faculdades, entendi muito mais e algumas subiram pontos, outras perderam pontos e tudo mais. Mas, justamente, por mais que eu tenha falado que era Estados Unidos, com muita conversa junto com o meu estrategista da época, ele, pô,
você tem um perfil parecido também com a universidade, uma outra universidade, a Universidade de Toronto. Aí eu, putz, não conheço, não sei o que, fui olhar, pô, uma faculdade que, enfim, esses rankings variam muito também, mas era uma faculdade muito bem ranqueada. Na época que eu olhei, era 14ª, 16ª faculdade do mundo. Então, assim, foi uma coisa que de bate-pronto me chamou a atenção. E quando eu fui pesquisar, quando eu fui entender mais, tive até a oportunidade de conversar com o Admission Office de lá, para entender mais, tirar algumas dúvidas que eu tive, se tornou uma das faculdades que eram as minhas favoritas, que eu mais queria ir. Então, assim, por mais que eu achasse que a minha cabeça já estava 100% feita, que era os Estados Unidos, olha assim, não só uma outra universidade se tornou a minha favorita, como atualmente eu estudo nessa faculdade. Então, assim, isso foi muito importante para mim, justamente para ter essa distinção e ter realmente a liberdade também de explorar outras coisas, em diferentes situações, por mais que minha cabeça já estivesse feita. Uhum, legal. A gente sempre tenta fazer esse trabalho, realmente tirar o estudante da zona de conforto, né? Daquilo que muitas Uhum, vezes o aluno já exato. chega com uma pré-ideia de algo, já com seus nomes já meio que pré-definidos, principalmente quem já está no terceiro ano, que já entra nessa fase da candidatura. O nosso papel é muito, né, nesse sentido de mentoria mesmo, né? De Total. trazer opções, trazer recomendações, estratégias individuais para cada aluno, porque muitas vezes, como você falou, tem nomes e faculdades que a gente sabe que tem a ver com o perfil daquele estudante, por tais e tais Exatamente. motivos, né? E esse é o nosso papel, conhecendo muito bem o outro lado das faculdades, fazer esse match, trazer essas recomendações, essas orientações muito pontuais e muito individuais para cada um, né? Totalmente. Ah, Totalmente. legal. E aí acabou que você aplicou para quantas e foi Estados Unidos e Canadá também? Foi uma mescla de tudo? Como é que foi isso, João? Eu apliquei para bastante faculdade, eu apliquei para, ao todo foram 16 faculdades, e dessas 16, 15 nos Estados Unidos e uma no Canadá. Olha só, que demais. E, e aí acabou, definiu, foi aprovado, de cara você já sabia que ia para Toronto, então. Resultado saiu, Assim, você já sabia eu, que ia eu para fui lá. aceito em outras faculdades nos Estados Unidos que eram também interessantes para mim, mas Uhum, quando chegou a oferta de Toronto, eu falei, cara, daqui é muito difícil de eu mudar de ideia, visto as outras universidades que eu passei e outras universidades que ainda não tinha saído o resultado. E não só isso, como é até uma história engraçada, porque isso foi durante a madrugada, assim, eu acordei do nada, e aí resolvi pegar meu celular, não sei o quê, tô lá no meu e-mail, aí daqui a pouco chega um e-mail da Universidade de Toronto, aí saiu a resposta. E aí vem aquela tensão toda, aquela coisa, putz, meu Deus, será que eu passei, não sei o quê, era uma das que eu mais estava esperando sair, e aí saiu a resposta, aí eu, putz, tinha passado, fiquei super feliz, fui lá, acordei meu pai, acordei minha mãe, falei pra eles, e aí, assim, por mais que eu tava na euforia, pra mim, já tava decidido. Mas aí eu voltei pro meu quarto, falei, vou ler aqui com calma minha carta de acceptance letter, não sei o que e tal, feliz. E aí, quando eu tô lendo a minha carta, tá lá escrito que eu ganhei uma bolsa, né? Uma bolsa de 40%, quase 50%. E aí, de novo, levanto da minha cama, acordo meus pais pra falar, e aí meus pais não dormem mais, acabou. Aí ele já, 4 da manhã, já fica acordado, já é pra ficar virado. Então, uhum, assim, e aí, assim, para mim foi a decisão ficar ainda mais fácil, porque, enfim, ainda é um incentivo ainda maior para eu ir para lá. Então, e ter essa oportunidade por querendo um preço mais bacana, querendo ou não. claro, claro. Ser aceito em uma das 20 melhores faculdades do mundo com bolsa, uma bolsa de quase Exatamente. 50%, realmente Sim. você vê o quanto você foi escolhido pela faculdade também. Tem isso, né? Assim, Total, você vê total. que esse nível de seletividade, tendo esse tipo de oportunidade, você vê o quanto você se dedicou e se destacou também, né? Legal. Uhum. E aí foi Toronto, conte como foi, João, no primeiro ano, né, de Toronto, como é que foi, como é que está sendo a sua experiência, mas desde o início lá, como é que foi chegar, Sim. né, entrar na faculdade, amigos, dormitório, vida acadêmica, pessoal, conta um pouquinho agora para a turma esse lado. Com certeza, com certeza. Assim, eu fui. Isso, assim, acho que é querendo ou não, uma qualidade, não sei, que eu tenho, que, assim, eu gosto de sair da minha zona de conforto. Então, assim, eu gosto de, assim, por mais que.
eu tivesse um friozinho na barriga também, putz, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer amizade? Será que eu vou ir bem na faculdade? A faculdade, pô, tudo que eu lia da faculdade era tipo, a faculdade é impossível, não sei o quê, as pessoas vão muito mal, não sei o quê. Então, assim, claro que tem um friozinho na barriga, mas eu sempre fui, assim, bem tranquilo e bem animado, assim, muito mais animado do que nervoso. Então, assim, para mim, quer dizer, quando eu fui para lá pela primeira vez, eu fui, né, minhas aulas começam em setembro, né, todo ano, e aí eu fui um pouquinho antes. Quer dizer, na verdade, eu fui bem antes até, eu fui no início de agosto, ali, metade de agosto, com meu pai, minha mãe e a minha irmã, que me levaram. Aí a gente visitou a faculdade, viu tudo lá, e tudo, comprou já as primeiras, o primeiro casaco da faculdade, não sei o quê, meu pai, boné, não sei o que, aquela coisa toda. E aí a gente até aproveitou e fez, enfim, já enquanto não começavam as aulas e enquanto não tinha ainda o move-in date, né, de você realmente se mudar para a faculdade, levar todas as suas coisas, a gente até aproveitou para fazer uma viagem de carro pelo Canadá, e aí fomos Toronto, Montreal, Montreal, Quebec, Quebec, Ottawa, Ottawa, Toronto. Então, assim, e uma viagem, Caramba. assim, super, super gostosa, assim, com minha família. E, pô, assim, realmente, você tá em Toronto, você, pô, tá numa metrópole gigantesca, com muita gente, aqueles prédios, arranha-céus, não sei o quê. E aí você vai indo pra direita, Montreal, já começa a galera a falar um pouco de francês, uma cidade um pouco mais aberta, com não tanto prédio tão alto. Aí você chega em Quebec, você se sente na França, assim, você se sente no meio da Europa, não sei o quê, aqueles centros, históricos de lá. Então, assim, muito, muito legal, assim, o país no geral. Eu já conhecia Vancouver, mas, assim, eu tinha esquiado quando eu tinha 11 anos. Então, assim, não era como se eu lembrasse super. Ainda não voltei a Vancouver. Mas, enfim. Então, aí, nesse meu primeiro ano, aí depois voltamos para Toronto, fiz meu move-in. E eu dei muita sorte até, porque o meu dormitório, quer dizer, o dormitório você podia escolher entre ficar num single ou você ficava num double. Só que o double ele continua sendo. Ah, não, mentira. Ou num single ou num double. Exatamente. Aí eu, enfim, acabou que eu fui sorteado para ficar no single. Só que o single você divide um banheiro com outra pessoa. Então, assim, seu quarto é uma suíte, Hum, né? Então, assim, aqui tem um quarto, aqui tem um banheiro e aqui tem outro quarto. Então, assim, tem duas uhum, portas o banheiro. Um banheiro de duas portas. Mas eu acabei dando uhum, sorte que o meu colega de banheiro é um brasileiro, assim, que a gente não se conhecia, não fazia a menor ideia, não sei o quê, é um brasileiro de Cuiabá, então, assim, e atualmente somos super ultra amigos. E isso, uhum, quer dizer, querendo ou não, é outro ponto que acabou, assim, é sempre muito legal. Claro que isso, assim, dois pontos, né? Primeiro, a Universidade de Toronto, num geral, assim, isso durante o meu processo de application foi dito que, assim, é uma das universidades mais diversas do mundo, né? Eu lembro que uhum, na minha conversa com o Admission Office, eles falaram que a Universidade de Toronto tem pelo menos um aluno de todos os países reconhecidos pela ONU, assim, tirando as ilhazinhas, óbvio, mas, enfim. uhum, Então, assim, isso já foi uma coisa que me facilitou muito, porque, assim, você fica naquela dúvida de, putz, será que eu vou conseguir fazer amigos, não sei o quê, será que eu vou chegar lá, todo mundo já vai estar entrosado? Não foi o meu caso, porque eu cheguei lá e, tipo, pô, metade do student body ali, pelo menos, é internacional, tá na mesma situação que eu, não sei o quê, uhum. e os canadenses de todos os cantos do Canadá também. Então, assim, foi muito fácil fazer amigos, fazer amizades e, pô, nas aulas, fora das aulas, no dormitório em si e tudo mais. Então, assim, isso foi muito fácil. E aí, em segundo, que aí, completando a minha linha de raciocínio anterior, foi justamente ter brasileiros, né? Então, sim, claro que, putz, foi muito bom eu conhecer gente de, cara, todos os países diferentes, assim, que eu nunca imaginei que faria amizade, sei lá, com uma pessoa de, pô, Myanmar, uma pessoa do Sri Lanka, uma pessoa da Uhum. Polônia, não sei o quê. Então, assim, tem essas maluquices, mas também, putz, tem os brasileiros que aí é aquela coisa um pouco diferente, aquele calor brasileiro que todo mundo é diferente, assim, ser brasileiro você É. encontra, você já automaticamente já é amigo, assim, não tem muito para onde escapar. Então, assim, isso também foi muito bom e, cara, assim, experiência acadêmica mesmo, né, na faculdade, assim, não tenho nenhum comentário, assim, porque para mim, eu tive até um pouco a experiência no Brasil, né? Porque como a faculdade só começa em setembro, eu tinha o primeiro semestre de 2023 ali sem nada. E aí eu aproveitei, em vez de ficar fazendo nada em casa, eu resolvi fazer um semestre de economia na PUC, aqui do Rio. Então, assim, eu geralmente uso um pouco para comparar. Então, por mais que a PUC Uhum, tenha sido uma experiência muito boa também, assim, por mais que, assim, todos os meus amigos estavam lá e tudo mais, e isso é muito bom.
E os professores também são muito bons. Mas, assim, eu senti que em Toronto era diferente. Não só os professores são super receptivos e você consegue conversar com eles a qualquer momento, mandar um e-mail, não sei o quê. Tem essa comunicação muito mais fácil. As pessoas em si são muito mais colaborativas também. Assim, por mais que você não conheça, você consegue fazer uma amizade rápido. Às vezes, assim, nos primeiros anos ainda, tem algumas aulas que acabam forçando você a fazer um trabalho em grupo com um grupo aleatório, mas, assim, você nunca é um problema. Isso, assim, sempre foi normal, isso sempre foi, assim, super tranquilo de fazer, porque as pessoas realmente iam para cima, queriam fazer, queriam tirar nota boa, porque, além de tudo, não é uma faculdade fácil, por mais que essa foi a Sim. propaganda que muita gente fez para mim, é verdade, não é. E isso é, inclusive, uma grande diferença que eu vi, é a quantidade de estudo que eu gasto comparado com a quantidade que eu estudava na PUC, né? Por mais que eu tenha uma carga horária talvez menor do que eu tinha na PUC, eu tenho que estudar muito mais do que eu estudava na PUC, né? Eu estudava em casa, fazendo os trabalhos, todos os deveres de casa, vale nota, todas aquelas coisas, não sei o que, clichêzonas que são comuns lá fora, né? E por mais que Sim. eu acho que seja um modelo muito bom, porque você chega na prova, a prova por mais que seja um nível também mais difícil, mas assim, você chega muito mais preparado, muito mais com uma bagagem muito grande. Então, assim, no final das contas, assim, a relação com os professores, a relação com os outros alunos, isso foi maravilhoso. E a estrutura da faculdade também, assim, não tenho, assim, é bizarramente superior, porque tem muito lugar para estudar, tem muito serviço diferente. Assim, até, assim, no meu caso, estou fazendo finanças lá, quantidade de aplicativos, de ferramentas que, pô, tem umas assinaturas bizarras de, sei lá quantos $1.000 por mês e a gente tem de graça lá para usar a qualquer momento, não sei o quê. Então, assim, para quem conhece, assim, a gente tem terminal Bloomberg lá para usar, a gente tem outras ferramentas também que são super sofisticadas do mercado financeiro e tudo mais que a gente pode usar. Entre as Uhum. outras áreas também, enfim, assim, meu roommate faz neurociência, então, assim, também tem um monte de coisa para essa área. Então, assim, é uma loucura, mas realmente me surpreendeu muito. Esse é um ponto muito interessante que você está colocando, João, esse paralelo, né, da experiência Brasil que você teve durante um semestre, né, antes de começar a faculdade no exterior. Porque isso é até muito comum hoje em dia os nossos alunos fazerem isso, né, porque muitos Sim, estão olhando isso como, ok, eu vou aplicar, vou ver os resultados e depois eu vou decidir curso, a faculdade aqui no exatamente. Brasil. Se eu não gostar, posso voltar e termino aqui de onde eu parei, né, de onde eu Uhum. tranquei. E esses pontos eu acho que são muito relevantes, né? É importante você trazer, até porque você está colocando uma referência aqui no Brasil, a PUC Rio, né? Que é uma Sim, referência como instituição, como faculdade, total. ela tem todos os seus méritos também acadêmicos ali por trás. Mas você vê que são experiências muito distintas também daquilo que você São, teve são. naquele primeiro semestre, né? E todas as oportunidades que você está vendo e está tendo, né? Em Toronto, né? Tendo acesso a muitas coisas novas, né? E recursos e suporte, alunos internacionais, que também traz uma vivência, né? Uma Total. experiência pessoal diferente. Então, acho que é bem interessante desse paralelo dessas duas vivências universitárias, né? Brasil versus Sim. exterior, Uhum. tendo como referência uma ótima faculdade aqui no Brasil, como você fez um semestre aqui no Brasil também, né? Muito Exatamente. bom. Só para pontuar aqui, a gente teve duas perguntas sobre essa nossa entrevista, vai ficar no nosso site depois, tá, pessoal? Então, quem quiser depois assistir, vai estar no nosso site e também no nosso YouTube. Então, é tranquilo de vocês assistirem depois e né, reverem alguns pontos que vocês possam ter perdido, tá? Maravilha. E aí, a parte, né, primeiro ano, teve toda essa parte de envolvimento com a faculdade, brasileiros, né, já tendo um suporte muito bom. E parte acadêmica, conta um pouquinho como é que foi essa parte acadêmica na relação com os professores, trabalho, né? Essa demanda, você já Sim. era um ótimo aluno no ensino médio aqui no Brasil, já vindo de uma escola muito boa, muito forte, mas conta um pouquinho assim para a turma, pelo que você falou, tem muitos trabalhos, é um modelo um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Não, sim. Assim, como eu tinha comentado, assim, o modelo eu sinto que, assim, eu tenho uma carga horária menor do que a minha carga horária do que eu teria, por exemplo, na PUC Rio, fazendo faculdade lá. Mas, em compensação, eu tenho que estudar muito mais em casa, né? Então, assim, esses espaços que eu tenho,
entre as aulas e tudo mais, são espaços que não são também para você ficar tranquilão, não sei o quê. Tem que estudar. É normal. E isso até é um outro ponto muito relevante, assim. Isso também depende um pouco de faculdade para faculdade, mas algumas faculdades exigem, por exemplo, que você more na faculdade no primeiro ano, outras não. Mas assim, pelo menos o meu ponto de vista no meu primeiro ano, morando na faculdade, faz muita diferença. Ainda mais para quem está querendo se adaptar e tudo mais. Porque você vai estar mais próximo, vai fazer amizades e tudo mais, beleza. Mas o fato de você sair do seu quarto e você tá na faculdade, e aí você vê pessoas estudando, e você vê pessoas também fazendo outros amigos a todo momento, isso querendo ou não, assim, por mais que possa parecer uma coisa meio tipo, oh meu Deus, não sei o quê, é uma coisa boa no final das contas, porque isso te motiva muito mais a estudar. Assim, claro que existe ali uma competição, não sei o quê, os alunos querem ser os melhores, porque os alunos da melhor universidade do Canadá, no caso, vão disputar as melhores vagas no mercado de trabalho. Mas dentro da faculdade tem muito essa comunhão, as pessoas querem estudar juntas, que as pessoas querem tirar as melhores notas, fazer os melhores trabalhos e, assim, eu sinto também que os trabalhos, muitas pessoas realmente, assim, fazem o trabalho levando realmente muito a sério, porque é uma Uhum, coisa que vai agregar no conhecimento, é uma coisa que você vai usar na sua vida, né? Assim, e a minha faculdade, particularmente, tem muito disso de ser muito mais aplicado. Então, assim, você vê que realmente aquilo tem a ver com o mundo real. Claro que você vai fazer, no meu caso, fiz matérias de microeconomia, macroeconomia, introdução a micro e macro. Claro que você vai aprender as coisas que todo mundo vai aprender, porque são os primeiros fundamentos. Mas logo você já começa aprendendo também e colocando isso em contextos que são realmente realistas e que você realmente entende aquilo e vê a aplicação. E uhum, sem contar que aí eu acho que é uma das melhores culturas que existem nessas universidades no exterior, que até está começando um pouco no Brasil, mas ainda é bem mais fraca, é a comunidade de clubes dentro da faculdade, né? Então você, uhum, putz, cara, eu tô fazendo finanças. Mas tem gente que vai fazer finanças e está querendo fazer uma coisa, tem gente que está querendo fazer outra coisa, tem gente que está querendo fazer outra coisa. Você chega numa faculdade que tem uma estrutura muito boa, com muitos alunos, você tem um clube para cada uma dessas coisas. Então, assim, por mais que uhum, seja uma coisa que você tem interesse, putz, eu vou aplicar para esse clube, vou entrar nesse clube e você vai ficar imerso num universo onde as pessoas estão querendo trocar todos os tipos de ideia, trazer profissionais daquela área para conversar com os alunos, né? Isso é uma coisa muito comum, assim, você entra no prédio da faculdade, está tendo um evento, não sei o quê, de tal pessoa, tal pessoa, de tal empresas tops de algum tipo de indústria. E você tem competições uhum, internas, você tem competições internacionais, você tem competições do Canadá. Então, assim, os clubes também trazem muito esse senso de você estuda, beleza, faz suas matérias, seus cursos dentro da faculdade, mas você vai além e tem uma galera indo além junto com você, né? Então você não está uhum, sozinho nessa. Todo mundo está indo junto, uhum, todo mundo quer aprender junto. Então, tem uhum, uma coisa que, assim, o mercado de trabalho no geral está cada vez mais exigente, querendo ou não, pedindo que você saiba mais coisa muito mais cedo. E acaba que o clube uhum, faz isso, né? Então, por mais que você esteja aprendendo ali coisas que são super ultra importantes também nos seus cursos, muitas dessas outras coisas você também aprende com os seus colegas. Então, assim, e no clube, claro que vai ter. Pô, acabei de entrar na faculdade, eu entrei num clube e vai ter um aluno que era o quarto ano, que está quase se formando, não sei o quê, que vai ser como um mentor para mim. E uhum. muitos desses clubes também têm muito contato com os professores, então, assim, nesse quesito eu acho que esse tipo de coisa e esse viés acadêmico dessas faculdades, né, as faculdades, principalmente as mais acadêmicas, isso é, tipo, sensacional, uma experiência realmente muito boa. Legal. Essa conexão com a vida real, né, com o mercado, com empresas, fazer esse Sim. link acadêmico com o mundo prático, né, daquilo que você Uhum. precisa se conectar e fazer essa rede de relacionamento também da parte dos clubes que estão ali justamente para criar essas redes e criar oportunidades, né, da parte profissional, pessoal, né, daquilo que você queira se desenvolver, né, muito bom. Ah, João, antes da gente entrar em outros pautas, queria aproveitar aqui essas duas perguntas para que fazem sentido do que a gente estava conversando. Uhum. Pergunta aqui de o que você acha que foram os pontos principais que fizeram você ser aceito na universidade e como é que você conseguiu a bolsa de Toronto? Ótimas duas perguntas. Assim, eu acho que
é sempre difícil você definir o que que foi que eu fiz de melhor. Porque, por mais que eu tenha sido aceito, você não tem meio que um feedback do seu application, né? Mas, assim, eu acho que os pontos principais, e isso faz parte ali um pouco da pirâmide de como as universidades vão decidir quais alunos elas querem. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, realmente eu tinha notas boas, né? Não só as minhas notas eram boas, mas, assim, o meu ranking na escola também era bom, né? Que é um outro super ultra indicativo para você conseguir comparar entre alunos de diferentes escolas. Então, assim, o meu ranking era realmente muito bom. Então, assim, isso eu acho que não é segredo para ninguém que ter notas boas vai te ajudar, mas acho que não deixou de ser também, né? Não é como se fosse uma Uhum, mentira isso. Mas, assim, eu acho que o que mais me ajudou de longe, tirando notas, eu acho que foi os meus extracurriculares. Porque, ainda mais vindo de uma escola tradicional, uma escola que não tem muito coisa diferente, você só faz as matérias e acabou. É, e os tipos de atividades que eu tinha, que tinham uma grande relação com o que eu queria fazer, acabaram me ajudando muito, né? Então, eu acho que os extracurriculares, assim, as pessoas falam, putz, mas é só, sei lá, fazer alguma coisa qualquer e tá bom. uhum, É porque se você faz uma coisa qualquer, se você faz uma coisa um pouco talvez sem jeito, sem uma paixão, que você faz aquilo porque você realmente quer fazer aquilo e não porque você precisa preencher uma tabela, você tem tantas experiências ali que não só aquilo você vai descrever de uma forma muito mais legal ali nas pouquíssimas letras que você tem para descrever a sua atividade extracurricular num Common App da vida, mas como, aí do outro lado, a sua redação, por exemplo, você vai ter mil e uma histórias completamente diferentes para você contar. E você vai entender, né, você estudando com calma, você vai entender que cada faculdade tem um perfil diferente, que quer uma coisa diferente. Então, se você faz diferentes coisas, ou faz uma coisa que tem muitas interconexões com diversas outras coisas, você consegue contar uma história muito bem contada e, assim, te ajuda muito na sua atividade, no seu application, efetivamente. Então, acho que essas foram as duas principais coisas, né? Eu acho muito importante, realmente, você ter suas notas muito boas, mas os extracurriculares, assim, eu chamo meio que o coringa do application, que muita gente acaba deixando de uhum. lado, mas ele te ajuda em todo o resto. Então, Legal. até cartas de recomendação dos seus professores, eles vão ter história para contar. Putz, olha aqui, o meu aluno fez não sei o que, não sei o que, e também se envolveu em tais atividades. Então, assim, eu chamo meio que o coringa do application. E a Uhum, segunda pergunta sobre bolsa. A bolsa foi por dois motivos, quer dizer, tinham duas bolsas que eu estava concorrendo, mas eu só sabia de uma. É, Tem uma bolsa que é a Lester B. Pearson Scholarship, que é uma bolsa que são para, enfim, é uma bolsa muito competitiva, que assim, você tem dezenas de milhares de aplicantes por ano e cerca de 30, 20 pessoas conseguem essa bolsa, que é uma bolsa full ride, né? Que ela vai te dar todos os benefícios, vai pagar a faculdade, vai pagar o seu residence, vai pagar os materiais que você precisar comprar da faculdade, tudo. Essa bolsa, cada escola pode nomear um aluno para essa bolsa. E a uhum, minha escola, assim, acabou que nesse quesito eu dei sorte, porque não tinha muitas outras pessoas da minha escola. E também eu era que estavam aplicando para fora, mas também eu era um bom aluno, então assim, fazia sentido eles me recomendarem. Fui recomendado para essa bolsa, tem um application separado para ela também, né? Então você tem que fazer redações diferentes explicando por que que você seria um bom candidato para isso. Acontece, infelizmente, é muito competitivo e eu não ganhei essa bolsa. uhum, Mas a Universidade de Toronto ela também dá uma bolsa por mérito acadêmico durante o seu ensino médio. E é uma bolsa que você não aplica. É uma bolsa que eles vão receber o seu currículo, vão falar, bom, beleza, esse aluno aqui a gente aceitou. Mas esse aluno aqui a gente aceitou, mas ele, putz, ele tem notas muito boas. Eu quero esse aluno estudando na minha faculdade. Então, eu uhum, vou lá e vou dar uma bolsa para ele de 50, não é 50, é 40% mais ou menos, para incentivar ele a vir, porque eu acho que vale a pena ele vir, vai agregar para a minha comunidade, para a minha faculdade. E aí acabou que aconteceu isso. Então, assim, por isso que veio, foi uma certa surpresa para mim quando eu vi que eu ganhei uma bolsa, porque eu já tinha recebido o não da bolsa Lester B. Pearson, que, putz, uhum. infelizmente não conseguiu ir para frente. Mas aí nessa assim, foi totalmente uma surpresa para mim, porque, enfim, realmente não estava esperando. Legal. A Universidade de Toronto tem essa
particularidade, né? E tem cada faculdade funciona de uma forma, cada uma vai ter uma Exato. política de bolsa, né? A Sim. Toronto tem essas duas opções, né? Tanto aplicar para essa bolsa completa, né, que eles chamam, e realmente é super seletivo, são, se eu não me engano, 30 alunos por ano que são É, contemplados, e dos isso. milhares, centenas de alunos que aplicam todos os anos, né? Uhum. E todos os outros alunos que aplicam, todo aluno ele é considerado para a bolsa se você realmente chamar a Sim. atenção, e a faculdade É. ela dá essa referência da admissão com a bolsa se ela quiser você muito, né? E é uma bolsa Uhum. automática no sentido de que você vai ser avaliado junto com a sua Isso. admissão, se a faculdade realmente quiser, né? Exatamente. Ah, sua média na escola, no ensino médio, João, você lembra? Média geral zona, assim, no primeiro, segundo e terceiro, de uma forma geral? Cara, a minha média no ensino médio, ela foi, assim, principalmente entre 9 e 8,5. Assim, às vezes Uhum, mais alto, às vezes mais baixo, mas não flutuou muito disso. Mas o meu uhum, ranking na escola, eu estive, quer dizer, eu pedi essa informação para minha escola, isso não é uma coisa que está pública, mas eu estava entre os 3% maiores notas, né? Então, eu estou melhor que é, 97% dos alunos da minha escola. é. Isso é contextualizado também nessa Isso, avaliação acadêmica, e quando a faculdade recebe isso, isso também traz todo um contexto dentro da sua escola e as suas notas em exatamente. relação aos É, outros alunos, né? quantidade de alunos, dificuldade, não sei o que, tudo isso é levado em Isso. consideração. Perfeito. Perfeito. Então, chegando aqui nos últimos 10 minutinhos, João, eu sei que você preparou algumas fotinhas para Sim, compartilhar com a turma. Você mostra um pouquinho aí, um pouquinho da sua vida, enfim, acho que seria legal para todo mundo acompanhar um pouquinho a maravilha. sua jornada. Bom, tentei achar algumas fotos aqui, confesso que não é muito fácil, porque tem Uhum. muita foto também que é só print de quadro, não sei o que, essas coisas todas, todas que são normais Uhum. de não sei o que, mas enfim. Então, assim, essa aqui é a primeira foto, quer dizer, essas três fotos, elas são do laboratório de finanças lá da faculdade. Então, tudo que é aula que a gente vai mexer no Excel, não sei o que, a gente faz dentro dessa sala, que ela é toda projetada para, enfim, tem os terminais da Bloomberg, alguns, né? Claro que não são milhares, mas tem alguns terminais da Bloomberg para ter esse apoio, esse suporte, esse recurso. E também é uma sala que a gente usa muitas vezes para fazer eventos, né? Então, nesse caso aí, nessa primeira foto aqui, esse aqui é um evento de um dos clubes que eu faço parte, que é o Investment Society, que a gente chama alguns, tanto ex-alunos quanto também pessoas profissionais do mercado financeiro lá do Canadá, para conversar com alunos, alunos tirarem dúvidas, fazer realmente meio que uma palestra. Então, aí tem aqui no cantinho, aqui um palestrante. Aqui é o nosso time aqui que estava ajudando a gente nesse evento. E aí, uma outra foto aqui da sala, e tem até esse negócio redondo aqui com algumas ações passando, os movimentos aqui, então assim, é bem, bem maneiro, assim. Legal. Aí, seguindo aqui, aí tem uma, calma que eu vou explicar, mas essa do meio, claramente não é uma aula que eu participo, não é uma aula minha, né, isso porque é uma aula de, enfim, de psicologia. Mas acabou que eu estava esperando para minha próxima aula, eu fui com o meu amigo que faz neurociência, aí acabei entrando lá. Mas assim, tem diversas e diversas salas diferentes, né? Então, essa primeira foto aqui é da minha sala de cálculo, essa aqui de baixo é a mesma sala aqui da sala de psicologia, mas também tem algumas aulas de economia aqui, mas a maioria das aulas de economia são até em outro prédio, que é o maior auditório da faculdade lá, tem as aulas de economia, que muita gente faz. E tem também algumas salas menorzinhas, com menos gente, que tem até outras, com mesa redonda e tudo mais, quando são aulas mais de debate e tudo mais, que os alunos participam muito, tem muita troca de conversa, troca de ideias, desculpa, e então assim, tem salas diferentes para os diferentes propósitos das aulas, né? Então isso que eu acho Uhum. muito legal, então assim, tem um suporte gigantesco. E você pode sempre por exemplo, uma dessas salas você pode alugar, por exemplo, você vai estudar com alguns amigos, você aluga a sala e você consegue estudar com os amigos ou fazer algum evento, fazer algum webinar, alguma coisa diferente assim. Então, assim, tem super apoio na faculdade também. Aí aqui já é algumas fotos que eu consegui achar da academia, que é bizarramente grande. Essa academia ela foi construída até na inauguração, o Obama foi lá, porque a academia foi construída para receber os times do Pan-Americano que aconteceu no Canadá. Então, né, o Pan-Americano
Aconteceu, não lembro agora o ano exatamente, mas enfim, então assim, tem muita coisa diferente, assim, não dá para tirar foto de tudo. Tem andares e mais andares e piscinas olímpicas e coisas de mergulho, não sei o quê. Tem escalada, tem academia normal, não sei o quê. Quadra de hóquei, quadra de basquete, é, quadra de, quer dizer, pista de corrida dentro, né, do estabelecimento, porque, enfim, querendo ou não, estamos no Canadá, então é frio correr do lado de fora. Então, assim, tudo isso é incluso dentro e você não precisa pagar absolutamente nada, né? Que é maravilhoso para o aluno, claro que, enfim, então você pode entrar a qualquer momento e, devido ao fato que é para alunos, os horários também são muito bons, porque eles sabem que os alunos flutuam muito os horários, então, assim, se você for lá às 5 da manhã tá aberto, se for meia-noite também tá aberto. Aí aqui já são outras fotos, assim, de alguns prédios da faculdade, né? Então, esse aqui foi o prédio do meu dormitório do primeiro ano, né? Atualmente eu já moro fora da faculdade, eu moro num apartamento junto com um outro amigo meu. Mas, e aí foi muito, assim, deu uma sorte também grande, porque o ano que eu entrei na faculdade tinha acabado de abrir esse novo prédio de residência para os alunos. Então, assim, eu peguei um prédio novinho, limpinho, tudo super arrumadinho. Então, assim, isso foi também uma sorte grande. E essa aqui é a maior biblioteca da faculdade, que ela tem até um formato de um turkey, assim, então é bem esquisita, mas ela, assim, ela é gigantesca, você se perde dentro dela, de tantos andares e salas diferentes que tem. Então, que é outra coisa que não falta. Por mais que tenha na biblioteca lugar para estudar, todos os prédios têm milhões de salinhas menores, ou salas individuais, ou salas grandes para os alunos entrarem e estudarem. Sim, claro que você pode estudar dentro do seu quarto também, mas é muito comum as pessoas irem para esses lugares porque você vai estar rodeado de gente que está estudando, tudo aquilo que eu já contei, ou até estar com seus amigos e tudo mais, que é sempre legal. Aí aqui já são algumas fotos, né? Essas três fotos aqui são fotos do meu dormitório, né? Então, assim, tinha começado a mobiliar quando eu tirei essa foto, então aqui tem a bandeira do Brasil que eu levei, obviamente, não pode faltar. E assim, um quarto super legal, e aí aqui não vai dar pra ver, né? Mas aqui do lado direito, aqui na foto da direita, do lado direito, era o meu banheiro, que é um banheiro também bem espaçoso, e aí tinha uma outra porta pra lá que daria pro outro quarto, né? Que é o do meu amigo brasileiro. Então, assim, um quarto super legal, e aí aqui eu só quis mostrar porque faz parte, né? Que isso aqui sou eu me mudando pro meu apartamento novo, né? Que eu mudei agora no segundo ano. E aí a caixa para cima e para baixo, levar mala, não sei o quê. Isso aqui sem contar que eu ainda tinha que comprar os móveis, porque o apartamento que eu peguei não tinha móvel. Então, Ixi, assim, tem essas loucuras, mas assim, honestamente é um perrengue que eu gosto. Eu acho legal, acho divertido. claro, Então, isso foi muito legal também. muito Aí bom. aqui também peguei algumas fotos que encontrei de alguns eventos de networking, né, que muitas pessoas, né, tanto a universidade organiza quanto os clubes organizam, que a gente chama diferentes pessoas para palestrar e para falar com os alunos e tudo mais. Nessa foto aqui até, esse aqui tô eu aqui de camisa vermelha, e aí aqui no meio é o presidente da faculdade, que foi lá, que inclusive, assim, teve um momento que eu estava assim, em pé na mesa, comendo um negócio com um amigo meu, e aí ele chegou do meu lado, começou a puxar um assunto assim comigo. Eu falei que eu era brasileiro, ele começou a contar histórias de quando ele foi pro Brasil. Super gente boa. Presidente da UFC conversando comigo, normal. Uma terça-feira. Ah, Então, assim, que muito demais. legal. E aqui embaixo já é outro evento que eu e meu clube a gente organizou, que era uma competição de investimentos e tudo mais. Então, que também, assim, tem sempre espaços e mais espaços para a gente organizar esses eventos. Aí aqui é um pouco assim, para quem gosta, pelo menos, é um pouco da vida de esportes e coisas que você pode fazer, que no Brasil a gente, assim, não vai muito além, né? A gente geralmente só fica no futebol e olhe lá. E aí lá fora, pelo menos no Canadá, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de Uhum. esporte, então eu aproveito cada um deles. Então, fui já em alguns jogos de basquete, já fui em jogo de beisebol, muita gente fala mal de beisebol, mas eu acho legal. Jogo de hóquei universitário, e aí o legal é que os jogos universitários são de graça, né, para os alunos. Então, os alunos podem ir sem Uhum. pagar nada. Então, assim, eu acho que isso também, querendo ou não, se for uma coisa que o aluno gosta, é uma coisa legal de ele olhar dentro das cidades, se ele quiser ir para uma cidade grande,
ver qual é um pouco desse cenário, ou até o cenário da faculdade ou externo, né? Porque aqui na maioria só tem uma foto aqui da faculdade, o resto é times profissionais mesmo e tudo mais. E, enfim, eu acho bem legal. E é isso Legal. que eu tinha preparado aqui Maravilha. de essas fotos. Maravilha. Deu para sentir um pouquinho a vida em Toronto e sem é uma baita universidade, né? Que infraestrutura que a universidade tem. Não, E no meio de é muito Toronto, boa. né? Que é eu acho que é a maior cidade, né? Do Sim, Canadá e tendo sim. toda essa infra, né? Da própria universidade, é uma cidade dentro de uma cidade, né? É, Literalmente. Né? Toronto já é tão grande que as pessoas acham que é a capital e não é. Ah, Que nem aqui, que nem os exatamente. gringos acham que São Paulo é a capital do Brasil. Exato, muito bom. E aí, só para a gente fechar, temos últimas duas perguntinhas aqui, João. Claro, Ainda voltando claro, na à parte vontade. de processo seletivo, as pessoas perguntaram aqui se, primeiro, como é que foi a nota do SAT, se você fez SAT, se você lembra a sua nota, e você chegou, como você aplicou para 15 faculdades americanas, né, e uma do Canadá, se para os Estados Unidos você chegou a aplicar algum early, né, algum período antes do período regular. Não, perfeito, perfeito. O SAT, isso até é um ponto também que eu acho muito importante para quem está começando nesse processo. Assim, as pessoas geralmente fazem o SAT, porque é o mais conhecido, é o mais famoso e tudo mais. Mas também tem o ACT, que dependendo do seu perfil, pode valer a pena. No meu caso, como todos, fiz o SAT. Então, tentei, tudo mais, tirei notas ok, tirei notas boas, mas não fiquei satisfeito ainda com a minha nota. E naquela frustração que todo mundo passa de ficar meio, putz, será que eu vou conseguir, não sei o quê. A minha mãe chegou pra mim um dia e falou, cara, por que que você não tenta fazer um simulado do ACT um dia? Pega a folha, faz, não sei o quê. Tá bom. Aí eu peguei um SAT, fiz e me dei assim, né? Tem umas como você transferir a sua nota, traduzir sua nota de um para o outro. Comecei a me dar bem melhor do que eu me dava no SAT, né? São provas de perfis diferentes, né? Assim, o SAT ele tem um lado positivo que você tem mais tempo, mas tem um lado negativo que ele tem sempre umas pegadinhas, ele sempre está tentando fazer uma volta ali na pergunta. E eu sempre fui uma pessoa que, não sei, uma característica minha, eu sempre fiz prova muito rápido. Então acabava que eu caía nessas pegadinhas, né, naturalmente. Uhum. Então acabava que, putz, que assim, um errinho ou outro ali, você acaba chegando abaixo da nota que você quer. E no ACT, por outro lado, tem menos tempo, mas como é uma característica minha, querer fazer provas, não querer, mas fazer provas rápido, fico nervoso, quero fazer logo, terminar logo, isso acabou me favorecendo porque não tinha tantas pegadinhas, né? Muita gente se assusta com esse tipo, porque tem a parte de science e a pessoa não quer science, ela fica, meu Deus, é science. Não é nem um pouco complicado, até porque não é science que cai, né? A prova de science do ACT é Uhum. uma prova de interpretação de gráfico. Vai aparecer um gráfico, você vai interpretar. Você não precisa ter nenhum contexto sobre biologia, química ou física para entender. Tudo que você precisa entender está na folha, né? Talvez tenha uma pergunta assim de biologia, mas é muito básico, é tipo, sei lá, what is the powerhouse of the cell? E aí todo aluno sabe o que que é isso. Então, assim, não é nada. E aí, enfim, acabou que eu apliquei para os Estados Unidos com a minha nota do ACT. Eu vou te falar que eu acho que eu tinha tirado, pô, eu não lembro, mas acho que de 30 ou 31, não lembro. Que é uma nota boa, Aham. mas. Então, assim, e foi a nota que eu usei. Mas para o Canadá, como você é um aluno brasileiro, você até pode mandar, eu acho, o ACT ou o SAT, mas também pode mandar o Enem. Quer dizer, como brasileiro, você tem que mandar o Enem, ou algum vestibular Uhum. do Brasil, né? Então, Uhum. assim, você pode até mandar, fiz a FUVEST e tudo mais, eles até aceitam, mas geralmente você manda o Enem. E aí, no meu caso, eu fiz o Enem, né? Porque todo mundo faz o Enem. Assim, foi meio que na onda, assim, eu acabei fazendo o Enem. E eu fui muito bem no Enem, assim. Quer dizer, muito bem não, assim, eu fui bem no Enem, não foi nada excepcional, assim, não é nota para passar em medicina, nem nada do tipo. Mas eu fui bem, assim, eu sempre fui muito bom na redação do Enem, assim, que eu aprendi lá a receita do bolo, então... E aí eu apliquei com a minha nota do Enem para a Universidade de Toronto, que foi o caso que eu passei. Então, assim, eu Uhum. só acho importante, assim, as pessoas... Eu acho que se você ainda tem tempo, se você está aplicando para os Estados Unidos, tentar fazer.
tanto o SAT quanto o ACT em casa, um simulado ali, e não precisa ser a prova inteira. Pega uma parte, faz um pouco, do outro dia faz outra, não sei o que, aí você pega um pouco ali o jeito de cada prova e entende qual que é o seu perfil, o que que encaixa mais com você, qual que você se dá mais bem. E às Uhum. vezes não é uma prova dessa que vai definir, mas, enfim, com o tempo ali, entendendo um pouco dos dois, você entende. A segunda pergunta, eu esqueci, o que que era? Se você aplicou early para alguma faculdade nos Estados Unidos. Ah, perfeito. Eu acabei assim, eu não tinha nenhuma que era sonho, 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 sonho. Então eu acabei que eu fiquei meio que assim em cima do muro e não apliquei nenhuma early. Uhum. Mas, assim, o que eu acho que, assim, tem os seus lados positivos e negativos de fazer early, né? Tanto o fato de que você mostra uma maior vontade daquela faculdade, mas também você está competindo com todo mundo que também tem muita vontade, não sei o que, aquela coisa toda. Mas, assim, eu acho que, no meu caso, assim, eu não senti confortável de fazer nenhuma early decision, porque eu não tinha nada que eu queria bater o martelo já. E Early Action Uhum. acabou que, assim, eu falei, ah, cara, eu vou de Regular Decision e pra mim tô confortável. Mas, assim, até dando um panorama, a minha irmã, por exemplo, fez. Ela tinha uma faculdade dos sonhos, ela era decidida que a faculdade dos sonhos dela era a Universidade de Chicago, né? Ela queria fazer economia lá e ela aplicou Early Decision e não deu outra. Ela passou e se formou e agora está fazendo mestrado e tudo mais. Então, assim, vai de cada um também. Se a pessoa tem ali algumas universidades que está interessada, talvez valha a pena fazer um Early Action. Se ela tem uma que é o sonho da vida dela, talvez valha a pena fazer um Early Decision. Maravilha, maravilha, João. E aí vamos chegando já agora para a nossa reta final. Eu queria que você deixasse agora algumas dicas, assim, tanto para os alunos, né, que estão considerando ou pensando nessa possibilidade, tanto para admissão, já pegando o gancho aqui da pergunta também, para aqueles que precisam aplicar para a bolsa, quais seriam as suas dicas para esse aluno ah, realmente conseguir, né, atender Uhum. essa possibilidade. E também deixa algumas dicas, né, da redação, né, deixar algumas dicas para os alunos nesse sentido do processo de application como em geral e deixar uma mensagem também para famílias, pais, mães que estão nos assistindo, que às vezes têm receio, né? Será que meu filho vai? Será que vão conseguir? Vão se dar bem? Será que vão, né? O quanto da sua visão, né, como agora filho, aluno, né, que passou por toda essa experiência, o quanto isso tem sido importante para você e para o seu futuro. Maravilha. Eu acho que assim, a principal dica, né, para o application, né, primeiro, que eu acho mais importante assim, realmente é uma coisa que eu colocava um pouco na minha cabeça. Era o fato de que, cara, é um ano, dois, no meu caso, um ano, mas no caso de outras pessoas, às vezes são dois, às vezes são três, você tem como espaçar isso. Mas é um ano que você pode tentar se esforçar mais do que você está acostumado que vai mudar a sua vida, e literalmente, né? Se você realmente se dedicar, se você, por exemplo, né, no exemplo anterior que eu tinha dado, fizer uma atividade extracurricular legal, uma coisa que você for sua, um projeto seu, não sei o que, alguma coisa desse tipo, isso é uma coisa que vai saltar aos olhos de qualquer faculdade. Se você der um passinho a mais também nos seus estudos, entender como se estuda, não é só fazer o que você sempre fez, mas entender como se estuda, entender como aprende, entender o que que dá certo para uma matéria, o que que dá errado para outra, aprender com seus erros, isso também vai melhorar muito as suas notas, né? Então, eu acho que e assim, o terceiro ponto, né, que eu acho super importante é uma coisa que às vezes eu acho que pode passar batido, que é você estudar sobre as faculdades com profundidade e vou fazer isso aqui para todas as universidades. Não. É uma coisa dinâmica. Vai ter faculdade que você vai querer olhar um pouco mais a fundo, vai ter faculdade que você vai começar a olhar, não vai entender tanto, não vai te interessar tanto, e você vai entendendo muito bem, e vai conseguir montar uma lista que realmente faça sentido com o que você quer, que vai ser a decisão que você vai tomar, que, como eu disse, vai mudar a sua vida, literalmente. Então, assim, e isso se aplica não só para realmente você tomar realmente melhor essa decisão, mas até para sua redação. Você vai entender o que que você precisa escrever para cada uma das faculdades. Então, assim, tem faculdade que vão ter coisas normais, onde explique uma situação onde você teve alguma dificuldade e como que você superou essa dificuldade.
Tem faculdades que vão pedir exatamente isso e querem uma coisa, tem faculdades que vão pedir exatamente isso e querem outra coisa, talvez, e você vai entendendo isso pelo perfil. Aí tem faculdade que vai te pedir coisas completamente criativas ou out of the box, como, por exemplo, a Universidade de Chicago da vida, que pede umas coisas malucas, a minha irmã escreveu umas coisas malucas. Mas, enfim, esse tipo de coisas são coisas que, assim, você vai entendendo quando você estuda sobre as faculdades. Eu acho que, então essas são as minhas principais dicas, assim, para o application. É você realmente dar esse passo mais à frente, é você também, assim, entender que isso vai realmente mudar a sua vida. E terceiro, assim, estudar sobre as faculdades, entender as pessoas, a cultura, tudo. Aí agora passando por, assim, o que eu acho que realmente muda muito e que muita gente não percebe ainda, não tem como às vezes entender sem realmente ouvir de alguém que pelo menos viveu metade disso, é o fato de que realmente, assim, a gente, por mais que tenham faculdades muito boas no Brasil, lá fora, infelizmente, é melhor, no geral, né, de forma generalizada. E isso, assim, eu não digo só de, os professores são incríveis e o ensino é incrível e não sei o quê, e ponto final. Mas realmente dá oportunidades que você talvez não teria se você morasse no Brasil, além de ser uma experiência que, assim, muito legal, né? Porque você vai morar em outro país, você vai conhecer gente nova, você vai conhecer lugares novos, tem um pouco da independência, você vai amadurecer nesse período, mas até assim, quando você isso vai depender de curso, mas pelo menos para o meu curso, né, finanças, faço também computação, mas a minha principal ênfase é finanças e mercado financeiro. É, assim, você entra na faculdade, você já tem que também começar a entender e entrar no ritmo que, assim, as coisas não são tão simples quanto eram na escola, que você só tinha que fazer uma prova e acabou. Então você tem que começar a correr atrás de entender sobre o mercado, você tem que começar a correr atrás de qual que você, talvez os estágios que você vai querer fazer, que são coisas também que são muito boas lá fora, que te dá uma liberdade muito boa disso, porque no meu caso, eu tenho 4 meses de férias inteiras, assim, ininterruptas, por mais que no final do ano são tipo 2 semanas, mas eu tenho 4 meses de férias no meio do ano. Então eu tenho 4 meses onde eu posso literalmente estar dentro de uma empresa trabalhando assim, full time, entendendo tudo e aprendendo tudo, coisa que a galera que estuda aqui no Brasil não tem tanta oportunidade para isso, né? Então, eu já tive 3 experiências de estágio, né? 2 no ano passado e agora estou tendo uma agora, nesse ano, terminando já, mas enfim, daqui a mais um mês e meio aí já estou de volta lá no Canadá. Então, eu acho que assim, o leque de oportunidades que te abre é muito interessante. E até aquela pergunta clássica que muita gente me pergunta: mas você quer ficar lá ou você quer voltar para o Brasil? Olha, não sei. Eu fiz 2 anos de faculdade ainda, não tem como cravar isso para você. Mas o que eu posso te dizer com certeza é muito mais fácil eu começar lá e quando eu quiser eu volto para o Brasil e se voltar uma oportunidade lá fora eu voltar para lá quando eu quiser, do que eu começar no Brasil e depois querer sair só pela primeira vez. É muito mais fácil a primeira opção. Muito. Então, assim, isso é uma coisa que te dá uma oportunidade que talvez uma pessoa no Brasil não vai ter, né? A não ser que ela esteja no setor certo, na empresa certa, no não sei o que certo, ela não vai nunca ter uma oportunidade dessa. Então, acho que, sim, é uma experiência única que realmente o esforço, né, para fechar toda a minha linha de raciocínio, o esforço que você dá vai mudar muito a sua vida, vai te influenciar muito. Maravilha. Não, fantástico, João. Acho que isso a gente fecha com chave de ouro, né? Acho que essa parte ah, né, de oportunidades futuras, né? Eu acho que isso é um grande lema, né? Quando você pensa em fazer uma jornada como essa, né? Entrar num caminho como esse, fazer uma faculdade fora, o que que isso abre de oportunidades para o seu futuro, né? Como você Total. colocou, não só fazer, se quiser fazer carreira fora, você pode, se quiser voltar para o Brasil, você vê que está muito preparado também para o mercado brasileiro, né? Ou quiser depois. Então, o seu leque começa já completamente diferente do que Completamente diferente. fazendo aqui, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Bem, queria agradecer muitíssimo o seu tempo novamente, João. Obrigada por ficar aqui com a gente, compartilhar sua história com todo mundo. Queria agradecer também de quem estava aqui nos ouvindo, né, assistindo aqui um pouco
do relato da história do João. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Esse evento vai estar no nosso site, no nosso YouTube também, para quem quiser assistir novamente depois, compartilhar com outros alunos, amigos, família, que talvez tenham esse mesmo interesse, né? Queiram conhecer um pouquinho mais sobre essa jornada no Canadá. E, novamente, obrigada pelo seu tempo, João, Obrigado a e vocês. Obrigado a vocês. tudo de bom para o seu futuro. E mande sempre notícias para a gente, que a gente está aqui Pode sempre deixar. torcendo e acompanhando. Obrigada, Maravilha. pessoal. Obrigada a todos. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.